Beleza, pessoal? Todo mundo bem aí? Espero que sim. Bom, vamos começar mais uma aula hoje, tá bom? De Excel. Falei que na aula passada a gente ia fazer uma coisa mais maluquinha, um pouquinho mais difícil, tá? Pra gente ver como é que vocês se saem. Vou passar uma fórmula chamada C, no caso significa SE, que é a questão de lógica. Eu acredito que seja fácil, né, na lousa, a gente explicando tudo bonitinho lá no Biase. Possa parecer difícil a gente fazendo aqui agora, assim, sem dar aquele respaldo, tal. Mas eu vou tentar deixar bem leve para que vocês possam entender, tá bom? Beleza, pessoal, Boa vamos noite a lá. todo mundo. Agora são 6h30, vamos lá começar essas brincadeiras. Bom, como eu disse para vocês no vídeo, a gente vai fazer um cálculo. Esse cálculo é diferente de soma, é diferente de divisão, é diferente de multiplicação, é diferente de todos os outros que a gente já fez hoje em dia. Se chama C, SE a fórmula, tá? Como é que é feita essa fórmula, né? Primeiramente, a gente vai ter que criar uma parte fictícia dele para que a gente possa fazer. Eu estou com uma ideia de fazer cálculos de tarefas diárias. Então, eu vou fazer aqui um modelinho básico. Vou selecionar, digamos que, 6 colunas. Até o número 9, pode ser. Selecionei esses aqui tudo de quadradinhos aqui, de células, né? Vou mesclar. Se tornou uma só. Dessas todas aqui que estão selecionadas, eu transformei em uma só. Certo. Transformando ela em uma só, eu vou escrever cálculo de tarefas diárias. Bom, não vou escrever perfeitinho nem nada do tipo, só para a gente fazer tranquilamente, tá? Eu vou deixar mais nítido aqui para que vocês possam ver ele, tá? Cálculo de tarefas diárias. Lembrando que eu não vou fazer nenhum tipo de acento nem nada do tipo, só para que a gente possa entender um pouquinho melhor, tá? Feito isso, digamos que vocês estão em casa, acordaram 9 horas. Sua mãe, seu pai, ou sei lá, ou você mora sozinho, sei lá, do tipo, Deus falou, 10 horas eu vou começar a limpar a casa. Então vamos lá. Horário, horário de início e horário de término. Pronto. Tá aqui, horário de início e horário de término. Digamos que eu comecei 10 horas. Ah, lembrando, se eu estou falando 10 horas, eu tenho que transformar ele em versão de horas, tá? Ele está no momento ele está no modo geral. Geral, quando a gente coloca, ele pode ser um valor inteiro. Então, no caso, não tem como colocar. Aí, no caso, para que eu possa alterar o horário aqui para o modo horário, eu tenho que vir aqui no geral, aqui, ó, que fica dentro da página inicial, tá vendo aqui geral? Clico nessa setinha e escolho o modelo hora. Cliquei no modelo hora, vou colocar 10, 2 pontos, 00. Pronto, já acrescentou 10 horas ali. Certo. Vou fazer a mesma coisa para o término, colocar ele em modo hora também. E aqui eu vou colocar como término da faxina dele, digamos assim, de tarefa dele, meio-dia. Certo. Ele começou 10 horas e terminou meio-dia. Quantas horas ele utilizou para fazer essas tarefas? 2 horas. Correto, pessoal? Se aqui a gente vai colocar horas utilizadas. Pronto. Agora vem o monstro 7 cabeças, tá? Eu poderia colocar apenas número 2 aqui, mudar ele para hora e colocar número 2? Poderia, mas eu sou uma pessoa insuportável. E pessoa insuportável que nem eu não gosto de fazer essas coisas, eu gosto de complicar a vida das pessoas. Então vamos lá. Então, nesse caso, a fórmula será como? Como ela será criada? Como eu sempre digo para vocês, se é uma fórmula, ela tem que ter qual sinal? Igual. Igual quem? C. C, quando a gente fala C, é SE. Quando eu coloquei SE, apareceu SE, o SEC no caso com final H, cerro, segundo, sem, senão, dispor, senha e serviço web, perdão. No caso que a gente vai querer, é esse primeiro aqui, SE. Dou 2 cliques nele rápido para que ele fique selecionado. Quando eu dou 2 cliques nele, ele obrigatoriamente já coloca o que na frente? Uma parêntese na frente. Dentro desse parêntese, é aí que vem a questão inteira desse exercício. É aí que a gente monta ele, tá? Beleza. Vamos começar com a brincadeira, então. Qual é o horário de início? 10 horas, não é?
E que célula ele fica localizado? D12. Vocês estão vendo aqui, ó. D12. Quando eu cliquei nele, selecionou dentro, na frente do USC lá, ó, D12. Certo. Eu quero fazer que D12 seja maior, perdão, eu quero que eu quero identificar o seguinte, que o 10 e o 12 tem uma diferença de horário, correto? Qual que é maior, 10 ou 12? O 12, certo? Então, para que isso aconteça, eu tenho que colocar um sinal. Na escola, talvez vocês já tenham feito isso, talvez não lembrem, que é esse sinal de maior, tá? Esse sinal de maior. Mas quem será maior do que D12? O D13. Então, eu já deixei selecionado duas casinhas aqui, D12 e D13. Só que a diferença é, eu coloquei a seguinte tradução nele. Se D12 for menor que D13, que a gente vai fazer agora. Agora que vai começar o X. Não sei se vocês puderam reparar, aqui embaixo do SE aqui, tá? Do C aqui, tem uma partezinha teste lógico, valor de verdadeiro e valor se for falso. Isso aqui é o modo de criação dessa fórmula, tá? Então, no caso, vamos lá começar. Eu já coloquei o D12, fiz ele, perguntei se D12 é maior que D13. Parou. Aí, eu venho aqui e coloco o quê? Perdão, ponto e vírgula. Cadê? Ponto e vírgula. O ponto e vírgula, ele é essencial para esse exercício porque ele vai separar uma parte da fórmula. Ele separa sempre essa parte da fórmula. Porque se você não colocar o ponto e vírgula, ele vai entender que é uma fórmula única e não vai compreender na hora de finalizar essa fórmula no C. Então, no caso, é obrigatório colocar ponto e vírgula para separar qual parte você está fazendo. E detalhe, D12 maior que D13, ele coloquei ali, parece nessa lógica, isso significa teste lógico. Agora eu vou descrever o valor se for verdadeiro, tá? Então vamos lá. Se ele for verdadeira essa informação, eu vou escrever qualquer coisa. Por exemplo, detalhezinho, tem que colocar aspas agora, tá? Cálculo indisponível. Um detalhe, para mim colocar esse aspas, ele é importante porque eu vou declarar a parte escrita, tá bom? Tá bom, pessoal? Então tá. Ele só é colocado aspas para declarar a parte escrita. Então vamos lá. Eu escrevi aspas, fechei o que eu quero. Agora eu vou colocar ponto e vírgula novamente para separar a informação da outra parte. Agora, pessoal, eu vou fazer a parte do valor se ele for falso. Fiquem calmos que eu vou explicar novamente com muito mais calma para vocês, tá bom? Fiquem tranquilos. Então vamos lá. Se ele for valor falso, ele vai aparecer o seguinte. F12, ou D12, perdão, D12, menos D13. Ai, perdão, coloquei aqui besteira. Perdão. Deixa eu arrumar aqui novamente, coloquei coisa errada aqui no final. Perdão, gente. D13. O que ele retornou para mim? Cálculo indisponível. Como assim, professor? Não entendi muito bem o que você está falando. Vamos tentar explicar de uma maneira mais tranquila. Bom. Espera aí que meu computador trava um pouquinho. Pronto, vamos lá. Seguinte, se D12 for menor que D13, o que ele deverá aparecer? Cálculo indisponível. Agora, se for um valor falso, qual a forma que ele está fazendo? 10 menos 12. Quanto que é? Está ali escrito ali para vocês. Ó. Se caso vocês não estão conseguindo enxergar, vou colocar aqui embaixo. Ó. Teste lógico é referente a quem? D12 menor que D13. Teste lógico. Aí ponto e vírgula. Aspas. Cálculo indisponível. É o que deverá aparecer se for um valor verdadeiro. Agora, se for um valor falso, ele vai fazer o seguinte. D12 menos D13. E aí ele vai dar o resultado. Tá? Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Professor, e se eu inverter? E se eu inverter, colocar o D13 na frente e colocar o D12 atrás? O que acontece? Vou mostrar para vocês. Tem que tomar bastante cuidado na hora de vocês criarem, tá? Muito cuidado. Porque qualquer coisa que vocês possam fazer aqui dá toda uma confusão. Opa, 3, 12.
Quantas horas foram utilizadas? 2 horas. Tá vendo ali marcando? Então, no caso, esse tipo de fórmula, você tem que saber o que você está escrevendo. Porque se você escrever algo errado ou colocar de maneira inversa, ele vai dar um outro resultado. Então, tomem cuidado, tá? Tomem cuidado. O que eu sempre vou recomendar na hora de vocês criarem esse tipo de fórmula é analisar qual é o tipo de resultado que ele vai aparecer. Quando a gente voltar, tomara Deus, quando a gente voltar para o BIAS e começar as aulas novamente, eu vou mostrar isso com muito mais detalhe para vocês, com muito mais clareza, se possível, tá? Tem uma maneira muito mais prática de mostrar para vocês na lousa, que vocês vão entender assim, ó, no piscar de olhos. Porque é uma fórmula tão fácil na lousa de explicar, que vocês vão montar no computador e vocês vão entender muito mais prático, tá? Eu sei que possa parecer um pouquinho complicado aqui, falando para vocês assim agora, vocês tentando fazer em casa. Eu sei disso. Caso vocês não consigam, não tem nenhum problema, tá? Eu vou fazer mais uma vez essa fórmula, tá? Mais uma vez essa fórmula para que vocês possam compreender. Então vamos lá. Igual SE. Opa, escrevi besteira aqui. Pera aí, pessoal, perdão. Igual SE. Teste lógico. Teste lógico. Eu vou montar a primeira lógica para depois colocar o valor verdadeiro e depois o valor falso. Então vamos lá. Montar o valor teste lógico. Quem é maior, 10 ou 12? 12. Então eu vou selecionar primeiro o 12. Selecione a opção de maior ou menor. No caso aqui é menor. Menor que quem? D12. Calma. Na verdade, eu falei o oposto. Perdão. D13 é maior que D12. É isso que eu queria falar. Perdão. Aí coloquei isso. O que eu tenho que colocar após isso? Quem não lembra, ponto e vírgula. Ponto e vírgula. Para que serve o ponto e vírgula? Relembrando, para separar as informações. Separar as informações. A gente não pode deixá-las unidas, porque senão não vai reconhecer a fórmula, tá bom? Separei a informação. Agora ele está pedindo para mim montar o valor se for verdadeiro. Se ele for verdadeiro, o que eu tenho que escrever? Por exemplo, posso colocar cálculo indisponível. Vocês podem escrever o que vocês quiserem aqui. O que vocês quiserem, tá? Abre aspas, escrevi, fechei aspas, o que eu coloco? Ponto e vírgula, porque agora eu vou escrever o valor se ele for falso. Se ele for falso, ele vai fazer a fórmula do seguinte. D13 menos D12. Resultado, 2 horas. Então é isso, tudo bem? Pessoal, tem diversas maneiras de vocês criarem essa fórmula. Diversas maneiras de vocês criarem essa fórmula. Só tem que tomar bastante cuidado. Tá bom, pessoal? Bom, eu não vejo necessidade de pintar exatamente todo o exercício, mas se vocês quiserem, a gente pode praticar um pouquinho sim, tá? É muito simples também. Na página inicial, temos o baldinho. Vocês podem selecionar a cor que vocês quiserem e colocarem, tá? Dessa vez eu vou colocar verde. Verde, verde e verde. Nesses três aqui, eu vou colocar uma outra cor. Vou colocar, por exemplo, a cor azul claro. Pronto. Fechou. Bom, pessoal, o exercício de hoje está pronto, tá? Pode parecer um pouquinho complexo, não vou mentir, tudo bem, não tem problema nenhum. Mas se puderem tentar, seria muito bom, tá, pessoal? Porque quando a gente for começar isso no BIAS, espero que vocês estejam lá comigo, eu vou mostrar de maneira muito mais prática para vocês entenderem. Vocês não vão ter dor de cabeça nenhuma aí na hora de fazer essas fórmulas, eu garanto para vocês, tá? Garanto. A gente vai fazer diversas fórmulas referente à fórmula C. Eu vou passar novamente na próxima semana a fórmula C e soma C, são duas fórmulas então, para que vocês possam entender um pouquinho melhor, tá? A gente vai praticando um pouquinho mais aí durante esses tempos aí. Qualquer coisa, só me chamar no WhatsApp, se tiver qualquer dúvida, quiser fazer uns esclarecimentos, estou lá, tá bom, pessoal? Espero que tenham gostado, tá bom? Muito obrigado e boa noite, pessoal. Valeu, obrigado. E aí, pessoal, tranquilos? A aula de hoje foi essa, tá? Espero que vocês tenham gostado. Talvez não muito, porque é meio complexo, não vou mentir também. Sei bem disso, tá? Não venho falar que você pode não. Então, assim, vai ter uma certa dificuldade, eu sei disso, fiquem tranquilos, tá?
façam o que puder. Se não conseguirem, me perguntem que eu tento esclarecer a fórmula de outra maneira, tá bom? Por enquanto só? Acho que só. Bom, qualquer coisa eu vou relembrando aí, vou te dando um toque pra vocês, tá bom, pessoal? Espero que tomem cuidado aí nesse tempo agora, tá? Que esses fios aí, o negócio fica pior. Se protejam sempre, tá? E bora lá. Tchau, pessoal. Se cuidem, pelo amor de Deus, hein?